Tudo bem, galera? Beleza? Eu sou o professor Elton e hoje vamos iniciar a correção do PET volume 6, é o Plano de Estudo Tutorado do 7º ano do Ensino Fundamental, que trouxe como unidade temática a geometria e nós vamos trabalhar basicamente com o plano cartesiano. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com seus colegas. Então nós temos aqui sistematizando os conceitos. Então ele fala um pouquinho a respeito do plano cartesiano, que é formado por dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. O eixo X, o eixo das abscissas, o eixo Y, o eixo das ordenadas, né? E esses dois eixos vão dividir o plano em 4 partes, que vão ser chamadas de quadrantes. Então nós vamos ter lá 4 quadrantes. E nós vamos localizar esses pontos, né, ou os pontos, nesse plano cartesiano, montando uma espécie de coordenadas. Tá? Então, cada ponto representado no plano cartesiano tem uma referência horizontal x e uma referência vertical y, que juntas vão definir o nosso par ordenado xy. Beleza? Então, vamos para as atividades. Temos aqui a questão número 1. A professora de Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno que marca o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcarem os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e em seguida marque os pontos, utilizando a malha quadriculada abaixo para confeccionar o seu plano cartesiano. Bom, tá aí a malha quadriculada. Acho que não precisava ter tudo isso de quadradinho. Quadradinhos poderiam ser maiores, vamos dizer assim, né? Uma quantidade menor. Então vamos modificar a nossa malha quadriculada. Vamos colocar ela assim. Tá aí, quadradinhos maiores, né? Fica mais apresentável. Então, vamos colocar aqui o eixo X. Então, esse aqui vai ser o meu eixo X. E o meu eixo Y na vertical, né? O eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. Então, ficou desse jeito o meu plano cartesiano. E vamos localizar agora os pontos, então. Primeiro ponto aqui, o ponto 2 e 3. Então, 2 para x, 3 para y. Então, 2 para x, vamos contar aqui, olha só, aqui seria o 0, 0. 2 para x, 3 para y. Então, 1, 2 para x e 3 para y. 0, 1, 2, 3 para y. Ligando os dois valores, nós temos o primeiro ponto. Vou chamar ele de ponto A. Tá? Então, esse aqui vai ser o ponto A. Ponto B, 3 para x e menos 4 para y. Então, 3 para x, né? O eixo x é o horizontal. 0, 1, 2, 3. E o y é menos 4. Então, saindo do 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ligando os dois valores, nós temos o segundo ponto. Eu vou chamar de ponto B. Tá? Então, esse aqui é o ponto B. Ponto C, menos 1 e 0. Então, menos 1 para x, está aqui o menos 1. E 0 para y. 0 para y é esse ponto. Mas eu vou marcar quem? Eu vou marcar o menos 1. Então, esse é o ponto C. E por último, aqui o ponto D. Menos 2 para x. Então, menos 1, menos 2. E menos 3 para y. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ligando os valores, nós temos o quarto ponto, que seria o ponto D. Então, essa foi a questão número 1. Só localizar os pontos no plano cartesiano. Questão número 2. A figura a seguir, temos um recorte de um layout de uma planilha do Excel. Nele consta uma lista de compras feita por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as colunas e linhas dessa planilha, nessa ordem, identifique as coordenadas da posição da célula do Excel em que está azeite, o frango e o refrigerante. Então, qual é a sequência que nós vamos utilizar? Colunas e linhas. Então, vamos começar aqui com o azeite.
Cadê o azeite aqui na planilha? Então, o azeite ele se encontra aqui. Ele está na coluna C, então o azeite está na coluna C, e linha 3. Então, ele está no C3. E o frango? Bom, o frango, está aqui o frango, coluna E e linha 5, então E5. E por último, o refrigerante, está aqui o refrigerante do ladinho do azeite, coluna B e linha 3. Então essa foi a questão número 3, dando sequência na nossa correção. Temos aqui a questão número 3, que diz o seguinte: no mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de 2 lugares que estão representados pelas letras A e B. Identifique as coordenadas geográficas desses lugares a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano. Observe os números laterais, eles indicam onde construir o plano cartesiano sobre a figura. Então, vamos construir o plano cartesiano. Eu tenho aqui o 0, então nele eu vou fazer o eixo Y. Vou fazer um pouquinho mais forte agora. Então esse aqui é o nosso eixo Y. E aqui eu tenho outro 0, onde nós iremos construir o eixo X. Então esse aqui vai ser o nosso eixo X. Então, esse é o eixo X. E esse é o eixo Y. E nós queremos, então, as coordenadas de alguns lugares, né? Ponto A. O ponto A está aqui. Quais são as coordenadas do ponto A? Primeiro, nós vamos pegar o valor de x. Quanto vale esse cara aqui? E depois nós vamos pegar o valor do y. Quanto vale esse cara? Tá? Então, esse cara aqui, para x, vale quanto? Ó, vale 80. Só que está à esquerda da origem. Então, ele vale menos 80. Já o y, esse cara que está aqui, que vale 40. Então, as coordenadas do ponto A é menos 80 para x e 40 para y. E o ponto B? Mesma ideia, né? O ponto B está aqui. Eu preciso saber quanto vale esse valor para x e quanto vale esse valor para y. Esse valor de x, ele é o 40. Como está à esquerda da origem, ele é menos 40. E o valor de y é esse cara que está aqui, que é o 20. Como está abaixo da origem, ele é o menos 20. Então, menos 40 para x e menos 20 para y. Então, nós temos aí a questão número 3. Questão simples, né? E para finalizar a semana número 1, desenhe o plano cartesiano na malha quadriculada abaixo e em seguida localize os pontos indicados. Indique também os seus respectivos quadrantes. Então eu aumentei aí os meus quadradinhos, estavam muito pequenos, né? Então peguei eles um pouquinho maior e vou colocar aqui o eixo Y. Então está aqui o meu eixo Y. E também vou fazer o eixo X, né? O eixo X na horizontal. Então está aqui o meu eixo X. Então, eixo X e eixo Y. E agora a gente vai então localizar os pontos. Ponto P, menos 3 para x, 4 para y. Então, menos 3 para x, aqui é o zero, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3. E 4 para y. Então, subindo. 1, 2, 3, 4. Então, ligando os dois valores, nós temos o primeiro ponto, que é o ponto P. Qual é o quadrante que ele se localiza, né? Daqui a pouco a gente vai falar de quadrante. Vamos só localizar os pontos primeiro, tá? Ponto N, 0 para x, menos 5 para y. Então, 0 para x está aqui,
menos 5 para y. Menos 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara aqui é o menos 5. 0 e menos 5, a gente vai marcar o menos 5. E esse é o ponto M. Ponto N, menos 4 e menos 6. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 para x. Está aqui menos 4 para x. E menos 6 para y. Bom, se o menos 5 está aqui, o menos 6 está embaixo. Ligando o menos 4 e o menos 6, nós vamos ter aqui mais um ponto. Nesse caso é o ponto N. Ponto K, 5 e 0. Então, 5 para x, que primeiro é o valor do x. 1, 2, 3, 4, 5 e 0. 5 e 0 vai marcar o 5. Está aqui, esse é o ponto K. Ponto L, menos 1 e menos 3. Então, menos 1 para x está aqui e menos 3 para y. Menos 1, menos 2, menos 3. Ligando os dois valores, temos o quinto ponto, que é o ponto L. Ponto J, 6 e menos 3. Bom, o 5 para x está aqui, o 6 é o vizinho, está do lado. Então, 6 e menos 3. O menos 3 já está aqui, só ligar o menos 3 de y com o 6 de x. Então, nós temos o ponto J. Ponto I, 2 e 5. Então, 0, 1, 2 para x, 5 para y. Aqui é 4, então em cima é 5. Ligando os dois valores, temos mais um ponto, que é o ponto I. E por último, o ponto H, menos 2 e 4. Então, menos 2 para x, está aqui, sempre o x vem primeiro, e 4 para y, não está lá em cima. Esse é o ponto H. Vamos falar agora a respeito de quadrantes, então, tá? Esse aqui é o primeiro quadrante. O x é positivo e o y também é positivo. Aqui nós temos o segundo quadrante, onde o x é negativo e o y é positivo. Aqui embaixo nós vamos ter o terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. E, para finalizar, nós temos aqui o quarto quadrante, com x positivo e y negativo. Então vamos verificar agora em qual quadrante está localizado cada um dos pontos. Ponto P. Bom, o ponto P está no segundo quadrante. O ponto M. Bom, o ponto M está aqui embaixo, olha só. Ele não está em quadrante nenhum. Ele pertence ao eixo Y. Então ele não está em nenhum quadrante. Tá? Ele pertence ao eixo Y. Ele está em cima do eixo Y. N, né? O ponto N. O ponto N, cadê o ponto N? Está aqui, terceiro quadrante. 5 e 0. Bom, o 5 está em cima do eixo X. Então ele não está em nenhum dos dois quadrantes, nem no primeiro nem no quarto. Vou deixar em branco também. Menos 1 e menos 3, que é o ponto L. O ponto L está aqui, terceiro quadrante. Ponto J. Cadê o ponto J? Está aqui, quarto quadrante. Ponto I. O I está aqui em cima, primeiro quadrante. E o ponto H, o H está aqui em cima, segundo quadrante. Assim a gente encerra a correção do PET volume 6, semana número 1. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima semana.